Prefeito Flori esquenta a corrida eleitoral. Só ganha jogo quem entra em campo. Porto Velho. O prefeito de Vilhena Flori Cordeiro em visita à capital do estado, falando como pré-candidato ao governo de Rondônia. Nestas eleições, já com as bênçãos de Léo Moraes atual, prefeito de Porto Velho e principal lideranças da legenda no estado, falou sobre o processo eleitoral. Flori, que exerce a cadeira de prefeito de Vilhena desde sua reeleição, em outubro de 2024, com 74,43% dos votos, construiu sua imagem política a partir de uma gestão que, segundo ele, transformou a realidade da maior cidade do Cone Sul de Rondônia frente a desafios antigos, especialmente na área da saúde pública e serviços básicos. Esse histórico de desafios é frequentemente lembrado por sua equipe como um ponto de virada para as ações municipais, nos setores essenciais. Com as eleições estaduais se aproximando, os atos de pré-campanha têm se intensificado progressivamente neste início de ano, dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral, que monitora e regula esse tipo de mobilização política antes das convenções oficiais. A coordenação de Flori tem afirmado que todas as atividades estão sendo cuidadosamente planejadas para respeitar as normas do Tribunal Superior Eleitoral e demais organismos de fiscalização eleitoral. Quanto à sucessão na Prefeitura de Vilhena, Flori já tem planejada a transmissão de cargo ao seu vice-prefeito, Aparecido Donadoni, projeto de lei, que assumirá a chefia do Executivo Municipal assim que a legislação permitir a desincompatibilização necessária para a disputa ao governo. Donadoni, aliado histórico na gestão, figura como a continuidade administrativa da equipe que vem conduzindo os rumos da cidade. Flori tem dito frequentemente que, assim como no futebol, time que não entra em campo, não ganha jogo. Uma metáfora para sua estratégia de campanha, que só será plenamente lançada após as convenções partidárias em meados de junho. Em seus discursos e entrevistas recentes, ele reforça o próprio projeto para Rondônia, com foco em renovação e presença política, contando também com o respaldo de Léo Moraes. Flori lembrou que tem autonomia do líder maior de sua legenda para conversar com outras lideranças e decidir atos de campanha, mas que sempre tem trocado ideias com o prefeito da capital sobre a sucessão estadual. Obrigado por acompanhar a Folha Rondoniense, a Casa da Notícia. Já está disponível na conta da Fundação Pio XII, Hospital de Amor o Recurso, no valor de R$10 milhões, empenhado pelo deputado estadual Laerte Gomes, PSD, que será destinado à implantação do sistema de cirurgia robótica com telecirurgia na unidade, o primeiro da região amazônica. O investimento representa um avanço histórico na modernização dos serviços de saúde, especialmente no tratamento oncológico, garantindo mais precisão, segurança e qualidade de vida aos pacientes. A cirurgia robótica é considerada uma das tecnologias mais avançadas da medicina moderna, permitindo procedimentos minimamente invasivos, com maior precisão dos movimentos cirúrgicos, redução do tempo de recuperação e menores riscos ao paciente. Com a telecirurgia, especialistas poderão atuar à distância, ampliando o alcance do atendimento e democratizando o acesso a procedimentos de alta complexidade. O deputado Laerte Gomes destacou a relevância da parceria sólida, construída ao longo dos anos, com o Hospital de Amor e com o presidente da instituição, Henrique Prata, referência nacional no cuidado humanizado e no combate ao câncer. Segundo o parlamentar, investir em tecnologia é investir diretamente em vidas. É uma alegria imensa poder fazer parte de uma conquista dessa magnitude. O Hospital de Amor é sinônimo de seriedade, compromisso e amor ao próximo. Ver esse recurso se transformar em tecnologia que salva vidas é a certeza de que estamos no caminho certo, afirmou o deputado. Agradeço ao governador Marcos Rocha e à equipe da CESAL por compreenderem a importância desse investimento. Quando os poderes caminham juntos, quem ganha é a população, ressaltou. A implantação do sistema de cirurgia robótica com telecirurgia coloca Rondônia em um novo patamar tecnológico na área da saúde, fortalecendo a rede de atendimento especializado e consolidando o Hospital de Amor como referência nacional em inovação, excelência médica e cuidado humanizado. Obrigado por acompanhar a Folha Rondoniense, a Casa da Notícia.
amigos, aqui é o jornalista Gomes Oliveira, da Folha Rondoniense, com notícias da corte. A Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com o Nipah vírus. O Nipah vírus é um vírus que ele surgiu no sul da Índia, já se esparramou para Bangladesh, Malásia, Nepal, Tailândia. Então ele está sendo monitorado pelos especialistas em saúde da Organização Mundial de Saúde, porque ele é um vírus mais perigoso, 70% mais letal que o coronavírus. Época de carnaval e todo cuidado é pouco. A vigilância sanitária estadual, federal e municipal tem que estar muito atento em portos, aeroportos, rodovias, estradas, para que qualquer atitude assim suspeita, qualquer atitude fora dos padrões, seja já de imediato, os protocolos sejam acionados e para proteger o nosso Brasil. Essa semana o governador Marcos Rocha deu uma entrevista no podcast do meu amigo Robson Oliveira. O governador falou que tem pesquisas que garantem a eleição dele para o Senado, mas que ele vai ficar no mandato. Causa estranheza, como é que vai trocar 9 meses de mandato de governo por 8 anos de mandato do cargo de senador? O cargo de senador é uma das joias do serviço público, é uma das joias da República, e o Marcos Rocha vai abrir mão? Tem coisa errada aí. Outra coisa, ele falou que o Adailton Fúria vai ser o seu candidato a governador e vai dar continuidade às obras do seu governo. Mas que obra? Não fez nada. O Tribunal de Contas falou que tem um passivo descoberto na saúde de quase 200 milhões. Agora em dezembro falou. Tem problemas na malha viária, tem problemas na infraestrutura do Estado, a saúde está quebrada, a saúde está abandonada. O Coronel Jefferson, com a sua incompetência e com o aval do governador, arrebentou com a saúde e a perseguição. A educação tem problemas. É isso que o Fúria vai fazer? É muito risível. E o nosso amigo Marcos Rocha acha que o povo é idiota. Tá entendendo? Outra coisa, ele se elegeu com o apoio do Bolsonaro. Agora o presidente do seu partido, Gilberto Kassab, quer ser vice do Lula. Então, Marcos Rocha está num partido da base aliada de Fúria. Pode isso, Arnaldo, pelo amor de Deus. Aí estou dizendo também que ele é um gênio. Marcos Rocha é um gênio da política. É gênio. Sérgio Gonçalves que o diga. Porque a situação como vice-governador, se ele assumir o governo, ele vai dar o troco no Marcos Rocha. E o Marcos Rocha falou que o Sérgio Gonçalves era covarde, traidor, golpista, mentiroso. Saia candidato, Marcos Rocha, e você vai ver o gênio que você é. Sérgio Gonçalves travou você em toda a sua parentela, Marcos Rocha. Você está achando que o povo é idiota? E essa sua aventura com Fúria e com meu amigo, puxa vida, eu não vou nem falar o nome dele. Você é um cantador de serpentes. Saia candidato. Saia candidato para nós ver se realmente você é esse gênio político que você diz ser. Flávio Bolsonaro sobe. Todas as pesquisas têm mostrado que o candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, representando o clã Bolsonaro na televisão de 2016, ele tem subido e já tem encostado em Lula. Hoje, pode ser que essa situação mude, mas o Flávio subindo beneficia e muito o candidato a governador do PL, o senador Marcos Rogério. Flávio vai ter um palanque em Rondônia. E pelo que eu estou sabendo, a ascensão de Flávio Bolsonaro favorece o nosso candidato a governador do PL aqui, o Marcos Rogério. E o slogan deve ser Flávio Bolsonaro lá e Marcos Rogério aqui. Agora eu me pergunto, meus amigos, como é que vai ficar o nosso governador presidente do PSD, do partido da base do Lula, com seu candidato Fúria? Então o slogan vai ser Fúria lá, Lula lá e Fúria aqui. Que loucura, né? Vamos aguardar. O MDB praticamente está pacificado com o anúncio teoricamente da candidatura do Paulo Andrade da Unopar como candidato a governador, que foi um convite feito pelo concurso. Teve um presidente de partido que falou para mim, falou assim: não, Gomes, realmente o concurso falou para mim que o candidato a governador do MDB em Rondônia é o empresário Paulo Andrade. Eu não vou falar o nome desse presidente do partido, porque não me pediu segredo, mas eu também acho que não seria muito ético eu falar. Uma conversa formal com ele me dizer que realmente o Confúcio
confidenciou a ele que o candidato do MDB seria o empresário Paulo Andrade. Paulo Andrade, segundo nos consta, a partir dessas festas carnavalescas, ele já deverá começar a entabular um planejamento estratégico visto as eleições de outubro. E segundo informações, ele e o Confúcio Moura têm sido consultados sobre a questão de vices, como é que está o vice na questão da chapa do Paulo Andrade. E Paulo Andrade também deve descer para o interior, correndo atrás da formatação das nominatas de deputado federal, deputado estadual e de outros. A lei não pode ser personalista, mas que a Energisa foi beneficiada com essa lei aprovada pela Assembleia, foi. Ela beneficiou não só a Energisa, como o grupo dos irmãos Gonçalves e muitos candidatos. Eu sou economista e eu vi a lei, quem tinha empresários que estavam devendo para o fisco estadual e estavam tendo problema de negociação. Essa lei agora vai abrir um caminho e eles vão poder tentar resolver essas questões. Mas é inegável que a Energisa foi beneficiada. Agora ela tem um caminho para negociar suas dívidas. Não só ela, como o Grupo Gonçalves, grandes grupos de combustíveis do Estado que estavam encaracados com o fisco, grandes mercados, o Gonçalves, eu já falei, e também tem agora uma válvula para negociar as suas pendengas, tá bom? Aqui é o jornalista Gomes Oliveira, editor-chefe da Folha Rondoniense, e essa é a coluna Notícias da Corte. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e nós só vamos nos falar depois do Carnaval. Muito cuidado com o Carnaval, brinque, mas com responsabilidade. Muito obrigado e ademã que eu vou embora. Oi, meus amiguinhos. Visitem a Casa do Pequeno Criador. Ela fica na Avenida Amazonas, 2585, bairro Nova Porto Velho, capital. Trabalhamos com milho e ração para gado, tudo de primeira qualidade. Também trabalhamos com rações e produtos para cães e gatos, as melhores marcas do mercado. Nossos preços são os melhores da cidade. Aqui vocês são nossos amigos. Sejam bem-vindos. Ô tio, precisamos ficar de olho nesse cara aí. Olha aí do meu lado, tio. Esse é o vírus Nipah. O vírus Nipah, tio, é um vírus zoonótico geralmente transmitido de animais para humanos, mas também pode ser transmitido por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre pessoas. O vírus Nipah figura na lista das doenças mais perigosas monitoradas pela Organização Mundial de Saúde. O tio Fernando Márcio, que é deputado federal e médico, já falou sobre ele. Veja aí, tio. O vírus Nipah, que é esse vírus que está preocupando autoridades sanitárias do mundo inteiro pela sua alta taxa de letalidade, ou seja, 40% a 75% das pessoas que pegam o vírus acabam morrendo, é um vírus que surgiu, tem alguns casos registrados na Índia e alguns casos suspeitos em países como Malásia e também em Bangladesh. Esse vírus está fazendo com que autoridades sanitárias de vários países do mundo, como Nepal, Taiwan, Singapura e Tailândia, estejam tomando já atualmente medidas sanitárias iguais àquelas da Covid-19 nos seus aeroportos. Ele é um vírus zoonótico. O que significa isso? É um vírus que é transmitido de animais para seres humanos. Dias. Portanto, os casos confirmados estão restritos à Índia e alguns casos suspeitos em outros países próximos. Não tem confirmação no Brasil, não tem caso suspeito, mas devemos ficar em alerta. Como o mundo é muito globalizado, isso pode sim chegar ao Brasil e outros países. Esperamos que não. Graças a Deus, a transmissibilidade dele é um pouco mais difícil do que o da Covid-19, ou seja, a transmissão de uma pessoa para outra é mais difícil e a gente acredita que por isso tenha mais dificuldade de chegar em outros países, mas não podemos nos descuidar, porque nós jamais queremos uma outra pandemia como a da Covid-19. Deus abençoe. Ele surgiu no sul da Índia, no estado indiano de Bengala Ocidental. Já tem casos em Bangladesh, inclusive com óbitos. Apareceu no Nepal, na Tailândia, na Singapura. O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite, que é o inchaço do cérebro. A Organização Mundial de Saúde está monitorando esse cara aí nos locais em que ele apareceu, tio. Tio, ele não chegou no Brasil e vamos pedir para o Papai do Céu manter esse porqueira longe daqui. Nessa época de carnaval, todo cuidado é pouco.
Os serviços de vigilância sanitária federal, estadual e municipal precisam urgente já começar uma campanha para que os foliões fiquem atentos. Se tivessem tomadas as precauções de 2020 contra o Covid-19, muitos amiguinhos meus ainda estariam aqui. Vamos ficar espertos, tio. Não vamos deixar chance para esse porqueira vir aqui atrapalhar a gente, não. Fica de olho, tio. Tá bom, tio? Tchau, tio.